Nós estamos num período, como igreja, de muitas bênçãos, irmãos. Deus está fazendo coisas muito lindas assim, em várias situações. E muitas são respostas de pregação, viu? A palavra pregada, seja no GD, no Super GD, nos cultos, ela dá efeito. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela tem fruto. Se você ministrar sobre fé, a palavra vai produzir fé no coração das pessoas. Se a palavra é falada sobre, como foi semana passada, não ter ânimo dobre, o Senhor quer estabilidade na nossa vida. Porque nós estamos lendo o livro de Hebreus, e a Bíblia diz em Hebreus que Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. E falando nisso, nós vamos continuar essa semana com o livro de Hebreus, amém, igreja? Então, se você não leu, você fala, eu não li. Então, agora você vai ler essa semana, amém? Livro de Hebreus, é o livro da semana. Então, cada ministração, nós temos essa direção, que ela produza fruto. Não tem ministração aleatória. Não tem uma palavra, eu acho que eu vou falar tal assunto, porque tal assunto é legal. Não existe isso. Vou falar porque eu ouvi o pregador tal falar, eu achei legal, vou falar. Não, irmãos. A igreja tem que ser alimentada conforme o Espírito Santo quer. E é o Espírito Santo que leva a igreja a ser movida pela palavra. Quando você vai ler Apocalipse, o tempo todo a Bíblia diz, e o Espírito Santo diz às igrejas. Quem fala conosco, irmãos, como igreja, é o Espírito Santo. Nós precisamos ficar atentos com as palavras que é liberada, para que a gente possa entrar debaixo do que aquela palavra promete. Cada palavra, irmãos, do Senhor, ela não volta vazia, ela produz fruto. Então hoje, quando eu estava pensando numa palavra de oferta, eu falei, Deus, que palavra de oferta? Porque é para nós, irmãos, que lemos a palavra, é fácil, falou uma palavra, falou um assunto, tua mente já vai para os textos, é rápido isso. Mas agora a questão é o que Deus quer falar. E enquanto eu estava me preparando, me veio essa palavra para ministrar hoje, oferta com propósito. Eu não sei o tanto que você já aprendeu sobre oferta, o tanto que você já aprendeu sobre finanças, mas a Bíblia, ela muitas vezes, ela dá exemplo de pessoas que fizeram votos com o Senhor, propósito com Deus, através de recursos. E tem pessoas que muitas vezes nem sabe se aconteceu uma situação, mas por ter a dúvida se aconteceu, acabavam ofertando a Deus para que aquela situação, se porventura aconteceu, venha a ser resolvida. Então eu quero dizer para você que é tão sério a questão financeira, porque assim como a gente entendeu semana passada que existe um Deus por trás das riquezas, da área financeira, chamado Mamon, e se você entender que um Deus que quer adoração, ele atua em várias áreas. Então, Mamon, ele pode trazer luxúria, ele pode trazer miséria, ele pode trazer mesquinhez, ele pode trazer avareza, ele pode trazer muitas coisas. Então, se a gente entende que um Deus por detrás de questões materiais pode trazer tantos prejuízos e mentir tanto, eu entendo que quando eu pego esse recurso que o Senhor nos dá e agora eu utilizo no reino de Deus, ele vai ter efeito também. É muito sério isso. Então, todas as vezes que a gente estabelece um altar somente a Deus, a gente está dizendo para todos os outros deuses que eles não têm mais domínio e poder. Então nós precisamos dizer que o dinheiro no mundo espiritual, ele é muito sério. O dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ele chega a ser a raiz de todos os males. Tem pessoas que quando passam por escassez, irmãos, passam por dificuldade, por aperto financeiro, elas são uma bênção.
irmãos. Elas oram, elas jejuam, elas lêem Bíblia, elas estão disponíveis. Pessoas, quando têm problema financeiro, como elas estão buscando a Deus para ajudar naquela área, eles começam a se esforçar muito. Mas tem pessoas que quando começam a prosperar e aliviar algumas áreas, eles esquecem do Senhor. É sério ou não é? O dinheiro tem um efeito muito sério na alma das pessoas. A Bíblia diz que Jesus conversando com um jovem rico, e eu fico admirada porque ele era muito novo para ser rico daquele jeito. Então ele adquiriu riquezas de maneiras, eram lícitas as riquezas dele, porque ele era alguém que cumpria a lei. E esse homem chega a Jesus de uma maneira genuína. Ele chega para Jesus e fala: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus conhece o coração dele. Jesus falou: você cumpre os mandamentos? Ele diz: desde criança. Eu sou criado pelos mandamentos. Pode ter sido até isso que o levou a prosperar daquela maneira. Aí Jesus começa a citar alguns mandamentos. Aí no final Jesus diz assim: então tá bom, já que você quer, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu porque ele tinha muitas riquezas. E ele foi embora. Aí os discípulos ficam abismados e falam assim: Senhor, os ricos não vão ser salvos? Porque esse rico aí não quis abrir mão. O Senhor falou: com dificuldade. Porque muitos colocam a sua confiança nas riquezas. Irmãos, é muito triste quando a pessoa ela começa, a Bíblia chega a dizer em Salmos: quanto se aumenta as suas riquezas, não coloque nelas o coração. É muito complicado quando as pessoas veem a sua situação financeira sendo mudada. E aquele coração, de repente, vai se apegando com aquilo. Por isso que Mamon não é um Deus qualquer. É o único Deus que Jesus fala dele, que é capaz de uma pessoa servi-lo e amá-lo. E eu vou dizer para você, ter dinheiro, irmãos, nunca vai ser o problema. O problema vai ser amá-lo e fazer dele um ídolo. Eu estava pensando nisso quando eu vi algumas pessoas que acabaram morrendo na Venezuela pelo terremoto. Morreu até uma família de um jogador de futebol, morreu brasileiros. E pessoas que estavam muitas vezes em prédios luxuosos. Estavam em lugares paradisíacos até mesmo, porque estavam numa parte nobre. E essas pessoas, em questão de segundos, perderam tudo, irmãos. Então eu quero dizer para você que colocar o coração na instabilidade da riqueza é muito perigoso. Então o dinheiro tem que ser para nós uma ferramenta, não um Deus, não um Senhor, não uma fonte de amor, mas tem que ser para nós uma ferramenta. Se você lê na palavra pessoas que ofertaram ao Senhor por propósito, elas entraram no mundo espiritual, não apenas, elas entram com a oração, com o jejum, entram com a sua vida de santidade, mas elas também entram com recursos, porque elas vão além. Eu tive muitas respostas de Deus quando eu entrei no mundo espiritual com recursos. Eu sempre fiz do dinheiro, a partir do momento que eu entendi, ainda estou aprendendo, irmãos, eu não sei tudo, estou aprendendo cada dia. Eu sempre fiz do dinheiro uma ferramenta para entrar no mundo espiritual. Por exemplo, eu precisava de uma escola para colocar os meus filhos quando eles eram pequenininhos. Eu ofertava para Deus preparar uma escola. Então eu fazia do dinheiro um recurso a mais. Por exemplo, nós precisávamos pagar uma dívida. A gente fazia uma oferta de uma porcentagem equivalente àquela dívida.
Eu contei semana passada que a gente quitou a nossa casa, e a nossa casa nós fizemos uma oferta de 1% da dívida dela. Então eu nunca deixei que o dinheiro colocasse medo no meu coração por não tê-lo. Quando eu começo a perceber que eu estou ficando com medo, eu oferto mais. Eu faço isso, eu faço. Porque eu vou percebendo o que o diabo quer fazer. E se tem uma área que o diabo coloca medo na gente, é na área financeira. Então, nós precisamos fazer do dinheiro ferramenta. Dinheiro e poder é muito parecido. Quanto mais as pessoas querem o poder, mais o poder foge delas. Quanto mais as pessoas querem dinheiro, mais o dinheiro foge delas ou transtorna a vida delas. Tem um homem muito conhecido no nosso bairro, ele vendia pano de prato, chamavam ele de Sucesso. Quem conheceu o Sucesso no semáforo? Lembra do Sucesso? Gente, aquele homem era normal, ele vendia pano de prato, bombom, vendia um monte de coisa. E ele vendia perto da Havan do Shopping Sport na Derosso. E ele era um homem normal. Ele tinha um carro bom e vendia de uma maneira lícita, correta, e ganhava dinheiro. Só que ele começou a ganhar dinheiro, irmãos. Esse dinheiro fez dele uma imagem de escultura. Esse homem pirou. Hoje ele entra nos estabelecimentos e começa a forçar as pessoas a comprar aquilo que ele está vendendo. E ele repete o tempo todo: sucesso, sucesso, sucesso. Aonde que tem um comércio na região nossa, ele está. Salão de beleza, qualquer lugar. Ele tinha dinheiro, irmãos. E ele foi vendo entrar dinheiro, e aquilo foi mexendo com a cabeça dele a ponto que ele ficou com um transtorno. A cabeça dele só gira em torno disso. Eu vejo pessoas que elas têm um recurso. Irmãos, eu conversei com pessoas, eu ajudei pessoas em aconselhamento que estava morando de favor, com uma vida financeira complicada. Essa pessoa começou a crescer financeiramente, comprar casa própria. Eu vi, só que eu comecei a ver que essa pessoa começou a abraçar tudo que envolve dinheiro. Abre uma empresa aqui, vende aquilo. A pessoa se tornou assim, ó, aonde dá dinheiro a pessoa está. E o que aconteceu com ela? Saiu da presença de Deus. Não está na presença de Deus. Um Deus que restaurou o casamento, um Deus que restaurou a saúde, um Deus fiel, quando prosperou, abandonou esse Deus, irmãos, para ficar com mamão. A pessoa não tem tempo para Deus, porque ela tem que vender, e quando vende tem que cobrar, quando cobra tem que pagar. Ela virou uma montanha russa e abre vários tipos de empresa, mas não tem mais a presença de Deus. A Bíblia diz, irmão, se a gente não é fiel com o alheio, com aquilo que não é nosso, quem vai nos dar o que é nosso? Nós, como cristãos, entendemos, nós somos apenas mordomo. Nós administramos para o nosso Senhor. Então tem pessoa que por causa de dinheiro vai perdendo tudo. E essas pessoas quando prosperam, e olha gente, quando está na luta, é humilde. Pede conselho, pede ajuda, pede oração. Você conversa com a pessoa assim, ela tem um semblante limpo. Aí a pessoa vai prosperando, a pessoa vai ficando meio arrogante. Aí muitos falam assim: eu não vou para a igreja porque a igreja quer o meu dinheiro. Irmãos, aquele lugar que ajudou, que fortaleceu, que acolheu, que abraçou, agora quer o dinheiro, não quer. Porque essa pessoa não está no reino e o reino continua crescendo sem o dinheiro dela. Quem entendeu? Porque Deus não quer o dinheiro de ninguém sem que ele tenha o coração. Deus não quer, irmãos. Então eu quero dizer para você que a questão financeira é muito séria. Eu oro para que nós possamos crescer nessa área, porque a gente escuta tantas coisas, e se a gente não for só para o Espírito Santo nos orientar, faz uma confusão na mente. Então que o Senhor hoje venha nos ampliar. Então faça do dinheiro ferramenta, irmãos. Ferramenta.
não um ídolo, não um Deus. Gênesis 28, 20 e 22. Eu gostei de o Senhor me lembrar dessa história hoje, porque conta a história de um homem que estava numa situação muito difícil. Uma situação muito difícil que ele mesmo causou, chamado Jacó. E Jacó, muitos conhecem a história, ele acabou dando golpe na herança de primogenitura do irmão, pegou de uma forma bem estratégica e maldosa, e quando ele toma essa bênção do irmão, ele acaba sendo extremamente odiado pelo irmão. E a Bíblia diz que Jacó era pastor de ovelhas, mas o irmão dele era caçador. Então o irmão dele tinha habilidade facinho para acabar com Jacó. Facinho. Então Jacó fez uma confusão tão grande que a mãe dele falou: vai embora, vai para a casa do seu tio Labão, vai para lá, porque se você ficar aqui, teu irmão vai te matar. Então ele teve um problema seríssimo. Então quando ele sai da casa, e lembrando, Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão era rico, mas também a Bíblia diz que Isaac era riquíssimo. Então Jacó, ele tinha muitos recursos, mas quando ele tem que fugir do irmão, ele vai sem nada, ele estava precisando de ajuda. Então aqui em Gênesis 28, 20 e 22, Jacó, no momento difícil da vida dele, teve uma experiência com Deus. Deus se revela a ele, Deus faz promessa para ele em todo o capítulo 28. Aí Jacó diz assim para Deus, versículo 20 ao 22. Olha o que Jacó fala para Deus. Fez também Jacó o quê? Um voto dizendo, isso aqui Deus não pediu para Jacó. Jacó falou assim: no desespero da minha alma eu tenho que recorrer a Deus, eu só tenho Deus. E ele diz aqui, ó, se Deus for o quê? Senhor, primeiro eu preciso da tua presença para me proteger. Depois, e nesta que eu vou empreender, ou seja, eu vou encarar, eu tenho que ir para a casa dos parentes da minha mãe, lá para Labão. E vocês conhecem a história de Labão, né, irmãos? Irmãos, se Jacó tinha faculdade de roubar, Labão era doutorado. Para cada Jacó tem um Labão, irmãos. Toda pessoa que dá golpe a alguém, ele vai encontrar alguém pior na frente que vai dar o golpe nele. Então é melhor se arrepender rápido, verdade ou não? Encarou o Labão, irmãos, mas pensa num homem experiente. E diz aqui, ó, e me guardar nessa jornada que impediu. E me deram o quê? Um homem rico, irmão, está precisando de pão e de roupa. Olha o nível que ele chegou. Continue. De maneira que eu volte, hein? Para casa. Então, Senhor, ou seja, eu preciso voltar vivo. Preciso ter comida, preciso ter roupa. Meu irmão não pode me matar, me encontrar, preciso estar vivo. E diz assim no 22: e a pedra que erigi, que foi a pedra que ele dormiu como travesseiro, por coluna, ele levantou um altar ao Senhor. Será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu fazer o quê? Você que conhece um pouquinho a história de Jacó, Jacó prosperou, irmãos? Demais. Jacó não apenas prosperou financeiramente, Jacó continua prosperando, porque Jacó, ele é o patriarca da nação de Israel, porque ele é Israel, e os 12 tribos de Israel veio dele. A linhagem de Jesus veio da descendência de Jacó. Então Jacó, no desespero, falou: Senhor, eu preciso. Ele encarou o sogro, irmãos, fez ele trabalhar 14 anos sem receber. E ele foi tendo estratégia, ele prosperou. Aí quando ele voltou, ele cresceu demais, ele avançou, Deus guardou, deu roupa, deu comida, Deus cumpriu o propósito. Só que quando ele precisa retornar para se reencontrar com Esaú,
Aí ele precisa da maior transformação que o ser humano precisa. Ele precisa nascer de novo. Ele só tem a experiência de novo nascimento quando ele retorna, tem um encontro com o Senhor, onde ele é manca de uma coxa, a história, né? Que muitos já conhecem, porque ele luta com o anjo. Quem lembra da história? Aí tem até um louvor, né? Jacó. Mas que cantaria murcha! É que eu tô com a voz meio esquisita hoje. Jacó. O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: dá a sua cabeça para depois subir. Dá minha 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 cabeça para depois subir. Você quer duas revelações desse texto? Quem quer? Primeiro, esse anjo não era um anjo comum, era Jesus, era uma teofania de Jesus. E a bênção que Jacó queria não era mais roupa e nem mais comida. Jacó queria uma nova identidade. Era o novo nascimento. Aí o anjo diz: porque você lutou e prevaleceu, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Como príncipe você lutou. Lutou pelo quê? Lutou para que o velho Jacó morresse. Então não é um bem. Ele não brigou por uma bênção, porque a gente canta querendo uma bênção, né? Me dá a minha bênção para dentro. Não. Ele queria uma nova identidade. Por isso que teve o nome trocado. Então o que eu quero dizer para nós essa noite para a gente ofertar? Certamente, irmãos, você precisa, assim como eu, de algumas situações para resolver. Nosso problema aqui pode não ser comida, roupa, até porque em Cristo a Bíblia diz que o Pai vai dar a todos os filhos comida e roupa. Não é nem para orar por isso. Jesus diz que é só pagão que ora por roupa e por comida, porque o Pai dá aos seus filhos. Então, o que nós precisamos? A situação de Jacó era muito séria. Então, quem sabe nessa noite você precisa fazer uma oferta com propósito pela tua família, irmãos. Por uma doença, por um problema que vem se alastrando. Às vezes você precisa ofertar pela sua vida espiritual. Jacó ofertou, propôs ser dizimista pelo problema que ele estava enfrentando. Então era a favor dele aquela oferta. Então eu queria que você entendesse que a oferta ela tem que ter propósito. Eu oferto, irmãos, até dependendo do assunto que eu vou ministrar, eu oferto. Porque tem assuntos complexos que eu peço para Deus. Eu brigo que eu sempre apelo para a oferta, irmãos. Depois que eu orei para jejum, ainda eu apelo para a oferta. Uma vez, os meus vizinhos da minha casa estavam brigando demais. Eu comecei a ter misericórdia e eles não falavam com a gente direito. E eu me lembro que nós estávamos numa reunião, orando, daí eu falei pro Rô, eu quero fazer uma oferta por esses vizinhos, porque já conversei, tentei evangelizar, eles se esquivam, eles não aceitam a palavra. Então eu vou ofertar por eles também. E eu me lembro que eu ofertei por eles, e de uma maneira milagrosa, eles foram alcançados. E um dia ele foi me contar como ele tinha se convertido, ele e a esposa dele. E eu compartilhei que eu tinha ofertado pela salvação deles. Aí ele me deu um livro de presente com uma dedicatória, porque ele ficou abismado em dizer que eu ofertei pela salvação deles. Então eu ofertei por salvação. Você pode ter pessoas que você precisa ofertar por salvação, pessoas que estão muitas vezes em pecados complicados, e não aceita que fale, não aceita a palavra. Você pode ofertar. Você pode ofertar por pessoas que estão brigados na família, é uma oferta de paz que você faz. Você pode ofertar por questões financeiras, porta de emprego, por quitação de dívida, para limpar o seu nome. Essas ofertas todas eu já fiz. Então você pode usar da oferta, irmãos, com um propósito variado, porque quando a gente sacrifica, porque a oferta é sacrifício, irmãos, está sacrificando no altar de Deus.
Deus não precisa da nossa oferta para fazer qualquer coisa, irmãos. Mas a gente entende que a oferta no mundo espiritual, ela tem uma fala, ela tem uma palavra, porque ela é destronada a um altar. Mamon fica envergonhado e Deus começa a liberar anjos e essa pessoa começa a ter agora condições de receber a palavra, de sair da situação. Deus move. Então eu gostaria que você entendesse que a oferta ela tem propósito. A Bíblia diz no livro de Jó que Jó sacrificava pelos seus filhos, e Jó dizia: vai que os meus filhos pecaram contra Deus no coração e na mente. Jó ofertava pelos pecados que talvez os filhos fizessem. Então dá para fazer oferta por pecado de pessoas que estão cometendo. Se você tem uma situação para resolver, oferte por ela. Amém? A oferta é muito séria, irmãos. E que o Espírito Santo nos ensine cada dia mais. Lembre-se, faça do dinheiro, do recurso, uma ferramenta. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Tá tranquilo, irmãos. Tá tudo em paz. Tá tudo em paz. Então faça da oferta. Muitas vezes você tem visto na tua família situações que só você sabe qual é. Situações difíceis, irmãos. Oferta por isso. Levanta esse altar ao Senhor, sacrifica. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar. Seja uma pessoa que Deus possa confiar riquezas em você. Que o Senhor possa confiar riquezas. Na sexta-feira, no Super GD, nós falamos de um empresário cristão que o Senhor prosperou muito ele. E eu achei tão interessante que o testemunho do pastor da família dele foi o seguinte: ele está bilionário. Bilionário, irmãos. E o pastor diz assim: e ele não perdeu a simplicidade. Então é possível, irmão, ser próspero no reino de Deus e continuar crente, continuar servindo ao Senhor, continuar humilde. Com certeza você já ouviu falar da igreja, maior igreja em células do mundo, que é na Coreia, a igreja do Pyongyang. Já ouviu? Irmão, sabe quem que briga para lavar banheiro lá, irmãos? Empresários. Teve um pastor que foi lá e testemunhou que viu, irmãos, quem era discípulo daquela igreja, irmãos, era o vice-presidente da nação. E um dia ele foi conversar com o Dr. Shu, com o Pyongyang, e chegou para a secretária: eu vim aqui para conversar com o Pyongyang. Ele falou: não, ele não vai te atender agora. Mas como não? Olha a minha agenda, eu sou vice-presidente, eu não posso ter todo o tempo. Ele falou: não, ele está orando. Ele não vai parar de orar para conversar com o Senhor. Que a pessoa mais importante para ele é Jesus, né, irmãos? Então eu acredito, irmãos, que a gente pode ter empresários no nosso meio aqui, irmãos, muito próspero. E continuar humilde, irmãos. Simples. Quebrantado, chorando, feliz. Porque o dinheiro não vai corromper. Não precisa corromper, o dinheiro não precisa corromper. E a gente quer chegar no nível que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. A gente quer prosperar para poder abençoar, irmãos. Não é para acumular riqueza, não. É para poder ser uma bênção, amém? Então, se você está com alguma situação que você já orou, já jejuou, mas ela ainda continua complicada, irmãos, gostaria que você fizesse uma oferta em cima disso. Eu me lembro uma vez que eu fui orar para uma pessoa na igreja, ela tinha acabado de chegar. E a hora que eu comecei a conversar com aquela mulher, ela deu um grito. E ela disse assim no meio da igreja: você está gritando comigo. Irmão, olha bem para a minha cara, irmão. Vê se eu vou gritar com uma pessoa orando por ela, só eu e ela. Eu falei: minha irmã, eu não estou gritando com você. Tá sim! Irmãos, que luta com aquela mulher. Aí às vezes eu estava indo para a igreja, eu queria dar carona para ela. A hora que ela via eu, irmãos, ela dava um jeito, ela não queria, ela não olhava na minha cara.
Aí eu orava por ela. Eu falei, mas que Satanás é esse que cegou essa mulher desse jeito? Aí um dia eu falei pro Rô, eu já orei de madrugada, tenho orado, eu falei, agora é o seguinte, eu vou ofertar por ela. Por que está acontecendo isso? Eu ofertei por ela, irmãos. Aí eu fui ministrar um dia, ela estava no culto. E quando eu fui subir para ministrar, eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, que as pessoas não vejam, mas vejam o Senhor. Não vejam eu. E ela estava no culto. Uma mulher que veio de um nível de droga, estava com câncer de mama, então ela estava numa vida derrotada. E ainda o diabo fazia ela não chegar perto de mim. Eu falei, eu não aceito isso, eu vou para cima. Aí depois que eu ofertei pela vida dela, irmãos, porque quando ela viu que eu estava indo para a igreja, ela não foi porque eu fui. Mas eu sempre ia. É que aquele dia ela viu eu indo. E eu me lembro que eu ofertei por ela. E quando eu subi para ministrar, eu acabei de ministrar e desci, irmãos. E a mulher que sempre levava ela me chamou, falou, vem aqui um pouquinho, olha o que ela tem para falar para você. Daí ela falou assim, ela não viu que era você pregando. Ela disse que só viu que era você quando você desceu. E ela recebeu a palavra inteirinha no coração. Ou seja, Deus permitiu que ela não me reconhecesse para abrir o coração e receber a palavra. Mas antes disso, eu tinha ofertado por ela. Então, às vezes tem pessoa que não gosta da gente numa implicância, irmãos, que não tem o que você faça. Não tem o que você faça. A pessoa implicou, acabou. Às vezes não tem o trabalho, a pessoa implicou com você. Oferta por essa situação, não deixa aí. Você tem ferramentas, amém? Se você vai ficar amargurado, ressentido, pensando, ai, é eu mesmo, ou vai ficar orgulhoso, vai tratar a pessoa mal. Não, irmãos. Precisamos entrar no mundo espiritual com todos os recursos que nós temos, amém? Então faça a oferta. Faça a oferta, tenha a tua vida com Deus, intimidade, de oração, de jejum, de palavra, mas também tenha uma vida usando o dinheiro como ferramenta. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar mais uma vez essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. E a tua palavra diz que o Senhor prospera. O Senhor sabe dar riquezas a homens que vão saber usar. E nós pedimos que o Senhor encontre em nosso coração esse coração limpo para prosperar. Esse coração que não vai se corromper com as finanças. Esse coração que não vai ter medo de passar necessidade, medo de não conseguir dar conta das suas responsabilidades. Pai, nessa noite, tira do nosso coração essa ação de mamon, que atua no medo também. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de não conseguir. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Senhor, que dos teus filhos o Senhor vai cuidar. A tua palavra diz que o Senhor vai dar tudo o que a gente precisa e vai dar muito além, porque o Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai que sabe muito bem cuidar dos seus filhos. Nessa noite, Senhor, envergonha, muitas vezes a gente teve uma infância difícil, teve dificuldades na área financeira e crescemos com fortalezas, crescemos com sofismas, crescemos com medo, crescemos muitas vezes, Senhor, preocupados, Senhor, onde tudo é em torno do dinheiro, tudo fala de dinheiro, não nos achamos dignos de ter algo melhor, comer algo melhor, de uma marca melhor, nos preocupamos o que vão pensar da gente, se a gente prosperar, nos preocupamos, Senhor, mas hoje, Pai, nós te pedimos, arranca essas mentiras da nossa alma, Senhor, e nos leva como os teus filhos a prosperar de forma honrosa, digna, que todo o altar levantado por mamon na nossa família, nas gerações passadas, seja derrubado nessa noite, e o único altar seja levantado ao verdadeiro Deus. Queremos ofertar com votos
pedindo a direção do Senhor mesmo? Quantos aqui vão ofertar por pessoas que já não ouvem mais o que falam? Pessoas que muitas vezes, Senhor, se distanciaram, que não querem mais contato. Nós te pedimos, Senhor, recebe essa oferta, Pai, a favor dessas pessoas. Muitos estão ofertando por questões de saúde. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, muitas vezes é mais fácil comprar um remédio, um medicamento, do que ofertar o Senhor por essa área. Mas eu te peço, recebe, Senhor, recebe também, em nome de Jesus. Muitos podem estar ofertando por relacionamentos, por dores. Oh, meu Deus, tu és um Deus que cura. Recebe essa oferta também como sacrifício e cura essa mente, esse coração, cura essa alma, tira essas dores, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ser ensinados pelo Senhor dia após dia, que o dinheiro não precisa ser um ídolo, não precisa, pode ser uma ferramenta, pode ser um instrumento, pode ser algo de bênção, Senhor, em tantas vidas, e assim nós te pedimos, recebe cada oferta, cada propósito, cada voto aqui, para que, Senhor, nós possamos testemunhar, assim como Jacó testemunhou, o quanto o Senhor o guardou, o quanto o Senhor o livrou, e o quanto o Senhor o prosperou também. E não apenas isso, o Senhor deu uma nova identidade para Jacó, o Senhor fez dele o patriarca de uma nação. Oh, meu Deus, quantas bênçãos, Senhor, quantas bênçãos veio sobre aquele homem que tinha pecado, tinha errado, mas o Senhor o perdoou, deu uma nova identidade para ele, e hoje ele é para nós um testemunho. Assim te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Pode vir trazer. Boa noite. Shalom. Está vivo aí? Morto só por pecado, amém, irmãos? Glória a Deus. Você consegue se colocar de pé mais um pouquinho comigo aí? Glória a Deus. Temos um visitante aí, falador hoje, ó. Vendo? Tá doido para aceitar Jesus, né? Diga: Deus é bom. Salva a todos. Amém, irmãos? Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que cura. Ontem, talvez seria eu e você, talvez de uma forma diferente, um pouco menos tomado, um pouco mais. Eu não sei como que é que você chegou na presença de Deus. Eu sei como que eu cheguei esquisito pra caramba. Mas Deus teve misericórdia de mim, a palavra foi pregada, e por causa da pregação da palavra, eu fui encontrado por Jesus. Então nós temos que ter o coração sempre atento e alerta com o que Deus está fazendo. Jesus ama, Jesus salva, Jesus cura. E começa por mim, começa por você, amém? Vamos orar mais um tempinho? Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, apresentar mais uma vez diante de Ti este culto e esta palavra, e dizer que estamos dispostos e disponíveis a ouvir a Sua voz. Fala conosco, Senhor.
quebra todo jugo no nosso meio, toda ação maligna caia por terra na nossa mente, no nosso coração, e nós nos disponibilizamos totalmente a ouvir a Tua voz e sermos sarados por ela, curados por ela, libertos por ela, regenerados pela Tua palavra. Senhor, que do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés agora, o fogo da Tua presença passe sobre nós e venha nos santificar, nos purificar, abrir o nosso entendimento para receber mais de Ti. Faça tudo segundo os Teus planos, segundo a Tua vontade, segundo os Teus decretos sobre nossas vidas, sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito e a respeito da nossa família. Senhor, que os anjos do Senhor vão agora, Senhor, nas nossas casas, guardando e protegendo tudo aquilo que o Senhor nos deu, e que a graça do Senhor venha sobre nós aqui esta noite de uma maneira poderosa, sobrenatural. Abre o nosso entendimento, queremos ouvir a Tua voz com clareza e entender o que o Senhor tem para nós, porque nós queremos sair daqui melhor do que chegamos, libertos, curados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Assim nos disponibilizamos totalmente para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Que assim seja, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dê um grande aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, tome o teu assento, guarde o teu coração. Amém. Estava vendo a minha esposa ministrar agora, e hoje de manhã também estávamos lá no outro ministério ministrando, e eu vi lá também a pastora lá ministrando sobre a oferta, e eu fico vendo como que Deus está falando com a igreja, e como é o coração de um pastor, de uma pastora, quando está querendo ensinar o seu povo a viver as realidades do que Deus tem para nós. E eu escrevi algo na hora que eu estava ouvindo ela falar, e eu tenho aprendido uma coisa: algumas pessoas encontram Deus nas profundidades dos seus pecados. Eu fui um desses. Muitos de nós encontramos a Deus nas profundidades do nosso pecado, enquanto outros perderam a presença dele no auge das bênçãos. Nós muitas vezes, na profundidade do nosso pecado, Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou. E esse mesmo Deus que nos alcançou, quando começa a nos abençoar, se a gente não tiver sabedoria, discernimento e amor verdadeiro por Deus, a gente se perde no auge das bênçãos de Deus. Quem já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas que entraram para o reino de Deus sem ter muitas vezes o que comer em casa. E quando encontrou Jesus, com o passar dos dias, Deus foi mudando a sua história, e quando estava num auge abençoado da vida, se perdeu em Deus. Usou das bênçãos de Deus para se perder de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que estar alertas e atentos com o que Deus está fazendo na nossa vida, tomando posse do que Deus tem para nós, mas não trocando o Deus que abençoa pela bênção de Deus. Amém, irmãos? Vamos dizer bem alto: eu não vou me corromper com as bênçãos de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Porque eu sei que Deus já tem prosperado e vai prosperar você muito mais. Porque Deus nos encontrou aqui e Ele está nos libertando, nos curando, nos limpando, e automaticamente, quanto mais limpo nós somos, mais curado nós somos, mais liberto nós somos, mais abençoado nós somos. Porque a sujeira é arrancado, então o caminho vai ficando livre para a gente caminhar, e Jesus é o caminho. E quando a gente começa a aprender mais de Deus, existe uma diferença entre a gente sair da sujeira e a sujeira sair de nós. Sim ou não? Porque tem pessoa que sai da lama, mas a lama não sai dela. Tem pessoa que sai do pecado, mas não deixa o pecado sair dela. Ela saiu de ambientes de pecado, e nós falamos sobre isso esses dias, que ambientes importam. Sim ou não?
temos falado sobre ambientes serem importantes onde a gente habita, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que a gente conversa, isso é importante. Mas muitas vezes nós deixamos de frequentar determinados ambientes, mas aqueles ambientes ainda não saíram da gente. Quem já viu isso? Vícios de linguagem, comportamento, desejos, vontades, como eu falei, cheiros, gostos, que parece que ainda estão na alma. Alguns toques, algumas músicas, que trazem à nossa memória aquilo que não nos dá esperança. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente sai de um ambiente de maldição, mas a maldição não quer desagarrar da gente. A minha esposa ministrou na semana passada sobre mente dividida, ânimo dobro. E eu quero juntar essas mensagens hoje e concluir esse mês falando para você sobre um ambiente que é importante e uma mente que não pode estar dividida. Porque os ambientes moldam a nossa mente. Os ambientes que nós frequentamos moldam os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente muda de ambiente, mas aquele ambiente ao qual nós frequentávamos no passado era um ambiente tão forte, era um ambiente de tanto problema, angústia, mas que os demônios estavam ali e geraram algo na nossa mente, que muitas vezes a gente trocou de ambiente, mas a gente está carregando o ambiente antigo. A mente ainda está dividida entre o ambiente antigo e o ambiente atual. Quem está entendendo? Eu estou em um novo ambiente. Eu falo agora uma nova linguagem. Eu estou perto de novas pessoas, mas as minhas atitudes continuam contaminadas pelo meu passado. Contaminado por aquilo que um dia eu me alimentei. Esses dias eu estava ouvindo um de vocês, discípulos, e um discípulo estava dizendo que ele foi ao médico, fez um exame e tinha um excesso de ferritina no corpo. Aí eu conversando com ele, eu falei, o local de trabalho que você trabalha há muito tempo, você trabalha com metal, você trabalha com essas coisas, então além do alimento que você ingere, né, um excesso de alimento, ou o corpo que transforma aquilo, faz você ter isso demais no corpo. Isso, ele dizendo, engrossa o sangue, e eu não posso doar, porque eu tive um tipo de doença no meu passado, então agora de tempo em tempo eu preciso tirar o meu sangue, para o meu sangue, o fluxo do sangue fluir melhor no meu corpo. Então eu tenho um excesso de coisas no meu corpo pelo o ambiente que eu trabalho, pelo alimento que eu comi por muito tempo. Então aquilo que eu tenho, o ambiente que eu estou, aquilo que eu se alimento por muito tempo, muitas vezes vai gerar um problema para o meu corpo físico, para minhas emoções, para o meu espírito, e muitas vezes por muitos anos. O médico disse para ele, ó, você vai conviver isso para o resto da vida. Eu impus as mãos sobre ele e falei, não vai não. Mas a medicina tem um limite dela, então ele quis dizer assim, ó, fique, tenha isso como algo comum na sua vida. Em compensação, conversando com outro discípulo anos atrás, ele falou assim, ó, o médico falou para mim que falta ferro no meu corpo, eu preciso de mais ferritina. Então estava faltando, no que um está sobrando, o outro está faltando. Eu falei, eu vou pedir para um orar pelo outro, que daí vocês dividem, né? Senhor, eu libero um pouquinho da minha ferritina para esse irmão. O outro fala, Senhor, eu recebo, né? Um libera para o outro, não tem autoridade? Um que está com mais, o outro está com menos? Mas ele conversando isso comigo, eu falei, olha como são as coisas. Um dos motivos ao qual talvez ele tenha tanta ferritina no corpo é por causa do ambiente que ele trabalha. Entra através da sua respiração, entra através da sua pele, além daquilo que ele se alimenta. Por quê? Porque os ambientes, eles nos contaminam. Os ambientes nos fazem ficar com excesso de algumas coisas, ou falta delas. E a gente muitas vezes está no reino de Deus com uma mente dúbia ainda. Uma mentalidade contaminada, uma dupla mentalidade, uma inconstância no reino de Deus. E por que essa inconstância? Porque eu fui contaminado por uma mentalidade muito forte por muitos anos na minha vida. O meu ambiente ao qual eu vivia contaminou a minha mente. E hoje eu venho para o reino de Deus, eu tenho duas mentes agora. A mente do mundo e a mente de Deus. Eu sei que aquilo é pecado. Eu sei que aquilo está errado. Mas eu fui contaminado. Muitas vezes na infância, na juventude, na adolescência, na vida adulta.
Então nós temos que tomar cuidado e nos guardar e buscar em Deus. E como que eu sou curado de ambientes que me contaminaram? Como que eu sou curado de uma mente dupla? Como é que eu sou liberto dessa mente dupla? Como é que eu sou liberto desse duplo pensamento que eu fico brigando contra isso dia e noite? Eu quero andar em santidade, eu quero falar palavras de bênção, eu quero pensar coisas boas, mas parece que em todo tempo eu estou sendo setado, como se o mundo inteiro não fosse. Mas existem algumas pessoas que dizem, parece que para mim é demais isso. Como é que eu venço isso? O apóstolo Paulo tenta nos ensinar. Ele tenta nos instruir. Lá no livro de Romanos, capítulo 7. Vamos ler Romanos, capítulo 7? Abra sua Bíblia comigo. Jogue para mim no telão, se for possível. Romanos, capítulo de número 7. A partir do verso 15 até o 23. Romanos 7, 15, diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha o apóstolo Paulo falando aqui, irmãos. Porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita agora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem que está em mim, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que está habitando em mim. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Só até aqui por enquanto. O apóstolo Paulo fala, eu li esse texto em várias linguagens, eu quis ler nessa que é a que mais temos aqui no templo, na igreja, mas quando você vai para a linguagem de hoje, você vai para a NVI, você vai para a Bíblia, a Mensagem, eles desmistificam esse texto com uma clareza muito grande, querendo dizer o seguinte: o apóstolo Paulo está dizendo assim, a vontade que eu tenho quando eu leio a lei é viver ela, mas existe uma vontade interior em mim que luta contra essa lei, e essa vontade é tão forte que ela me corrompe. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é o que eu acabo fazendo. É uma luta constante, em todo tempo eu me deparo com a lei. A lei ensina o meu espírito, mas a minha carnalidade corrompe em todo tempo, luta para corromper o meu espírito. A minha alma fica corrompida, a minha alma ouviu algo, pensou algo, desejou algo, e hoje quando eu me deparo com a lei de Deus, eu não consigo colocar ela em prática todo dia do jeito que eu quero. Quem é o apóstolo Paulo? O cara que segurava a capa de pessoas que matavam cristãos. Foi o homem que perseguiu a igreja, ajudou a matar pessoas. Então aquela mentalidade, aquela visão talvez, daquele ambiente de morte, daquelas pessoas morrendo ali na sua frente, ou ele mesmo matando essas pessoas, aquilo consumia ele, porque ele vivia em um ambiente de ensino da lei, mas uma lei que não conhecia Cristo. Mas ele teve um encontro com Jesus. E o encontro que ele teve com Jesus foi real, mas por mais que o encontro com Jesus tenha sido real, e ele tenha ficado longe por 3 anos, sendo instruído pela palavra, e tendo encontro com Jesus em todo momento, buscando, ele está dizendo agora, pregando aos romanos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu aprendi de Deus, eu tive um encontro real com Jesus, a minha vida foi mudada, eu fui transformado, mas tem momentos e dias que quando eu olho para mim, eu estou vendo que eu estou corrompido mesmo assim. Eu tenho vontade de fazer coisas e eu não faço, que é o correto, mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo.
É o apóstolo Paulo dizendo, aí vai entrar no verso 24 e 25, que eu quero ler junto com você agora, depois de trazer esse entendimento. Olha o que ele diz no verso 24 e no verso 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando aqui? O apóstolo Paulo estava falando de algo que ele via no meio dos romanos. E existe um escritor romano, que é do período que antecede um pouco a Paulo, que se chama Virgílio, um escritor romano, que ele escrevia um tipo de punição para quem tirava a vida de alguém. É uma das punições mais horrendas já visto na terra. Até hoje nos escritos, quando você vai ler sobre a forma de vilipêndio à vida das pessoas, a forma de matar pessoas, além da crucificação, que era uma das mais horrendas ao qual Jesus passou e muitos judeus passaram, existia um outro tipo de punição a alguém que tirava a vida de alguém. Sabe que punição era essa? Um fulano tirava a vida do ciclano. E esse que matou foi pego. Ele foi pego porque matou ali, tirou a vida de alguém. O corpo daquela pessoa ao qual ele matou era amarrado ao corpo dele. E enquanto aquele corpo daquela pessoa que ele matou apodrecia, o corpo dele ia apodrecendo também. Enquanto aquele corpo ia ficando apodrecido e os bichos iam comendo a carne daquele homem ou daquela mulher que daquela pessoa matou, aquele corpo grudado agora no corpo dele começava a definhar o corpo da pessoa em vida. Era uma das punições romanas para o caso de um assassinato. O apóstolo Paulo sabia dessas condições que os romanos faziam. E Paulo comparou a situação de alguém que matou uma outra pessoa e ficou carregando um corpo morto, agarrado ao seu corpo, sobre o pecado que agora parece que estava grudado nele. É isso que ele está dizendo aqui no verso 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará das atitudes que eu tomei? Dos posicionamentos que eu tomei, dos ambientes que eu frequentei? Hoje eu tormento com a minha mente, por mais que eu entreguei minha vida a Cristo, eu sou assolado por pensamentos, sentimentos e vontades que não são minha. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que vai arrancar esse corpo morto do pecado que está agarrado em mim? Tem um velho Paulo que já morreu, mas que continua agarrado em mim. Existe um antigo Marlon que ainda está agarrado em mim, que eu tenho que lutar pela lei de Deus. Mas ele diz no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí vem o segredo, irmão. Ele diz, eu sozinho vou apodrecer junto com o meu velho pecado. Por mais que eu venha à igreja, por mais que eu sirva a igreja, se Cristo não entrar com uma provisão, eu vou continuar agarrado com o corpo dessa morte miserável chamado pecado. Essa morte, esse pecado que deixa o meu pensamento duplo, essa morte que me deixa inconstante. Uma semana eu quero servir a Jesus, eu quero jejuar, eu quero ir na igreja, eu quero ler Bíblia, eu quero amar minha esposa, eu quero amar minha família, eu amo o reino de Deus, eu quero ir para o reencontro, eu quero... Na outra semana eu estou murcho, estou cabisbaixo, estou fraco, não quero ir para a igreja, não quero ler Bíblia, não quero nada. Parece que o próprio Satanás está montado nas minhas costas. Irmãos, é o corpo do pecado, é o corpo dessa morte agarrado em nós, porque tudo que o diabo quer, lembra da história que eu preguei sobre o preguinho? Lembra o corpo morto que o diabo pendura no prego da nossa vida? É isso que o diabo quer, irmãos, que a gente fique agarrado com o corpo do pecado, lembrando do que
fizemos no passado e não deixamos Cristo Jesus nos libertar de verdade. Paulo falou, graças a Deus por Cristo Jesus, porque na força do meu braço eu não consigo ser santo. Na força do meu braço eu não consigo ser um homem agradável, na força do meu braço eu não consigo andar em santidade, mas eu dou glória a Deus por Jesus Cristo, que é Ele quem intervém na minha vida. Na hora que eu não consigo, na hora que eu não posso, eu clamo por Ele, Ele se apresenta. Só Jesus, irmãos, pode arrancar esse corpo dessa morte do pecado de mim e de você. Só Jesus pode trocar nossa mente. Só Jesus pode trocar nossas vontades. Só Jesus pode nos dar sabedoria, discernimento e direção para viver uma vida saudável nele. Não nós mais aceitando a ter uma mente dividida, uma mentalidade dupla, uma inconstância na nossa vida. Foi o que minha esposa pregou aqui falando de Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. Joga no telão para nós aí o Tiago. Tiago 1, o verso 6 ao verso 8 diz o seguinte: peça, porém com fé, sem nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantos de nós estamos assim no nosso cotidiano, irmãos? Como uma onda impelida pelo vento, uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está, uma hora a gente está ali, uma hora a gente não está, e aí o vento bate, qualquer coisa que é falado, qualquer vento de doutrina, qualquer circunstância ou situação nos abate, nos entristece, porque a gente volta a lembrar das coisas do mundo, e a gente começa a dar mais poder para o diabo do que para a palavra de Deus. A gente tem medo de tudo, a gente se angustia. Olha o apóstolo Tiago dizendo aqui, não suponha esse tipo de pessoa, ou esse homem, que alcançará do Senhor alguma coisa. É Deus dizendo para nós, através de Tiago, busque na palavra o empenho para se firmar no meu conhecimento, porque se você ficar assim, um dia você está bem, um dia você não está, um dia você está, um dia você não está, você não pensa que você vai receber alguma coisa do Senhor. Mas ele fecha aqui dizendo para nós no verso 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não são alguns, são em todos. Sabe por quê? Porque quando eu começo a deixar Satanás entrar em uma área da minha vida, daqui a pouco eu estou com 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5 áreas, 6 áreas, todas as áreas da vida contaminadas de novo. Tem pessoa que está aqui no nosso meio que não tem problema nenhum com bebida alcoólica, mas tem pessoas que estão aqui no nosso meio que tem. Tem pessoas aqui que não tem problema nenhum com pedra de crack, com maconha, com cocaína, heroína, nenhum tipo de droga, mas tem pessoas aqui que foram libertas, e tem. Se brincar com o pensamento, se brincar com o sentimento, se brincar com a vontade, cai de novo nesse mau caminho, e todos os outros caminhos que estavam na bênção entram em corrupção. Sim ou não, irmãos? Violência, morte, homicídio, assassinato, droga, bebida, prostituição, pornografia, adultério, qualquer nome, irmãos. Existem áreas de fragilidade. Existe um corpo que, se nós não cuidarmos e não pedirmos a Cristo, a gente fica agarrado com essa podridão a vida toda. Crentes que estão na igreja por anos, mas não se deixam libertar de atitudes e posicionamentos velhos, comida velha, ranço, comida azeda na vida, um corpo morto na vida. Está na igreja, tem tudo para dar certo, mas anda se arrastando, porque tem um corpo agarrado nele. É um peso que não sai, é uma angústia que não arranca. Sabe por quê? Porque não decidiu. Irmão, tem que decidir. O apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, e o apóstolo Tiago está deixando claro para nós a decisão. E a decisão é em quem? Em Cristo. Não é na força do meu braço, não são nas minhas decisões carnais, são as decisões vinda e advinda da palavra de Deus. É a palavra que me confronta, a palavra me confronta, eu bato de frente com ela e eu digo, isso eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. É o apóstolo Paulo falando, irmão, não é o pastor Marlon, não. É o escritor, o maior escritor do Novo Testamento. Mas é um homem que teve um passado muito duro, teve um passado muito complicado.
Ele tem um espinho na carne, dentro da palavra que ele deixa claro. Ele diz, eu tenho um espinho na carne. E o próprio Senhor falou para ele que ia deixar ele com esse espinho. Para quê? Para que ele dependesse de Deus todo dia. Para que ele dependesse de Jesus todo dia. Sabe por que tem áreas para mim e para você que são difíceis de vencer e parece que Deus não arranca de uma vez da nossa vida? É porque muitas vezes, se você não tivesse mais essa afronta, você deixaria o orgulho entrar e você se corromperia com outras coisas. Então Deus deixa muitas vezes uma fragilidade na minha alma, na tua alma, que se chama dependência de Deus. É o apóstolo Paulo dizendo, eu tenho um espinho na minha carne, que eu tenho vontade que Deus arrancasse ele de mim. Eu já orei por isso, e é interessante no texto, ele fala, eu já orei umas 2 vezes. Orei umas 2 vezes, sabe? Manu, eu já orei umas 200 vezes, 2.000 vezes talvez por alguma coisa, parece que não sai. Mas o apóstolo Paulo está no outro nível. Estava dizendo, não, eu já orei umas 2 vezes já por esse espinho na carne, não sai de jeito nenhum. Eu não sei qual é o espinho na carne, a teologia tenta dizer um monte de coisa. Uns falam que é isso, que é aquilo, que é esse sentimento, desejo, vontade. Fala que é o problema na visão dele, porque ele orava por todo mundo era curado, mas ele era semi-cego. Ele não conseguia enxergar as letras ao qual Lucas escrevia as cartas que ele mandava escrever. Ao ponto que quando ele vai escrever para Gálatas, ele quer escrever para eles, ele quer escrever para as igrejas. E ele diz assim, ei, com letras garrafais, estou escrevendo para vocês. Sabe por quê? Porque ele está querendo dizer assim, eu quero enxergar o que eu estou escrevendo para vocês. E muitos dizem assim, Paulo tinha um problema na visão. E porque ele tinha um problema na visão, ele não se sentia confortável com aquilo. Era um espinho na carne dele, porque ele orava pelos cegos, os cegos viam, mas ele orava por ele não era curado. Sabe como que é o nome disso, irmão? Evangelho. Por quê, pastor? Porque o evangelho é depender um do outro. Evangelho é a boa notícia de Deus em nós, mas eu não tenho tudo, porque eu preciso depender de você. Eu sou o pastor que está pregando aqui, mas eu dependo de você como meu irmão em Cristo. Tem coisas que eu não sei, que você sabe. Tem dons que eu não tenho, que você tem, são muitos. Sabe o que é isso? É ser dependente um do outro, é andar junto. Por isso que ser igreja é andar junto, é sair dos ambientes velhos e vir para um novo ambiente. Para quê? Para depender um do outro e com linguagem saudável, andar juntos um com o outro. Nós precisamos depender de Deus, mas também depender um dos outros, irmãos. Não podemos nos assentar em 2 mesas e achar que está tudo certo. Se assentar na roda de quem escarnece e achar que está tudo ok. É o que o Salmo 1, verso 1 diz para nós. Vamos ler o Salmo 1, verso 1. Joga para nós aí no telão. Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é esse homem que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho com os pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. É feliz esse homem. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho de pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Porque se deixar o ímpio, vai encher tua cabeça e você vai ter uma dupla mentalidade. Você vai começar a pensar coisas que você não pensava, ou vai te trazer à memória aquilo que não te dá mais esperança daquilo que Cristo já te libertou. Existem coisas que Cristo já te libertou, já te curou, e dependendo com quem você conversa, aquele papo que não glorifica a Deus volta à tona com todo o poder, com potência na mente. Mas ele ainda continua dizendo, não apenas andar no conselho de alguém, mas não se deter no caminho com esses pecadores. É não ficar parado em determinados ambientes. É não ficar indo, voltando em alguns lugares, se detendo ali. Tem lugar que você tem que correr, irmão, tem lugar que você tem que fugir. Por quê? Porque vai tentar dominar a tua mente, tomar o teu tempo. E olha o que diz aí no texto: nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem gente que é escarnecedor do reino.
É escarnecedor do Evangelho. Escarnece quem carrega a Bíblia. Escarnece quem tributa ao Senhor. Escarnece quem tira tempo do seu domingo para congregar. Escarnece numa festa de família quando você diz: estou indo embora, preciso me arrumar para ir para a igreja. Aí se levantam os escarnecedores para tentar te dominar e te manter na festa. E você muitas vezes se deixa escarnecer e fica. E depois chora angustiado. Por quê? Porque não deu um bom testemunho, não mostrou que Jesus é maior do que a cobrança daquelas pessoas, se deixou assentar naquela roda e saiu daquela festa, daquele jantar, daquele almoço, daquele ambiente, pior do que entrou, e passa uma semana de derrota. Passa uma semana opressora, com o corpo da morte agarrado no corpo de novo. Enquanto o pecado apodrece, parece que a gente está apodrecendo de novo. Quem está entendendo? Passa uma semana mal, irmão, porque é uma semana longe da presença do Senhor. Por quê? Porque se sentou na roda dos escarnecedores e aceitou o escárnio que ali estava sendo dito. Nós precisamos ser dominados pela palavra. Não podemos deixar que os ambientes que são importantes venham moldar o nosso posicionamento, que os ambientes venham moldar o nosso ânimo. Diga comigo: ambientes moldam o meu ânimo. Ambientes moldam o nosso ânimo, irmão. E a Bíblia diz que nós não podemos, Tiago dizendo, ser pessoas de um ânimo dobre. Pessoa de duplo ânimo, de dupla mentalidade. É aquilo que eu falei. Muitas vezes, aquela conversa escarnecedora, aquele ambiente escarnecedor, não nos tirou da igreja, mas tirou a igreja de dentro de nós. Tirou a paz que a gente tinha para servir a Jesus com tranquilidade. Tirou o senso de santidade de dentro de nós. Acho que está na hora de trocar isso aqui. Tirou o senso de responsabilidade de quem nós somos. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é um tempo com você na roda de quem escarnece. Tudo que o inimigo quer é uma seta na mente para deixar os meus pensamentos e os teus pensamentos dúbios. Pensamentos com pensamentos dobrados. A palavra de Deus diz isso, mas aquele meu amigo falou isso. A palavra de Deus diz isso, o pastor pregou isso na igreja, mas na internet eu ouvi isso. Eu estava cheio de Deus pensando nisso, mas eu vi um pregador XY falar isso. E aí começa, por quê? Porque muitas vezes estamos se assentando tempo demais na roda de quem escarnece do rei e do reino. Você sabe o que a palavra de Deus diz para nós em 1 Coríntios capítulo 10? Abre a tua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 10. Olha que texto interessante. Eu já li ele aqui há um tempo atrás, mas hoje eu fecho aqui a mensagem falando especificamente sobre ele agora. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 21 até o verso 23. Olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte para nós: não podereis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edifica. O texto é claro, sim ou não, irmãos? É o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: ei, vocês não podem se assentar na mesa da Santa Ceia e sentar na mesa com os demônios. Com quem? Com os escarnecedores, aqueles que comem e bebem no pecado, aqueles que na mesa falam palavrão, besteira, mentira, engano, escarnecem da palavra de Deus. Por quê? Porque senão, irmão, você vai ter um problema sério na sua vida. Ele está dizendo no texto: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Sabe por quê? Porque o diabo também tem uma santa ceia para você.
que de santa não é nada. Porque Ele quer que você fique grudado com o corpo do pecado em você. Ele quer que você se alimente do corpo do pecado. Ele quer que você se alimente do sangue do pecado. Mas Jesus morreu a nossa morte para que a gente bebesse do cálice da santidade e do corpo dele para sermos purificados. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo está dizendo: ei, ou você se assenta na mesa com os filhos de Deus, os servos de Deus, uma mesa de santidade, a mesa da Santa Ceia, onde você come do corpo de Cristo e bebe do sangue de Jesus, ou você vai sentar na mesa dos escarnecedores e o diabo tem um sangue e tem uma carne maldita para você se alimentar. Quem que está escrevendo aqui para os Coríntios, irmãos? Paulo, ao qual escreveu a Romanos, ao qual sabia da história do corpo daquela morte maldita que não saía. Ele estava dizendo: se eu brincar, eu, Paulo, volto para o pecado. Se eu brincar, eu vou querer comer na mesa de Jesus na igreja no domingo e na mesa do mundo no meio de semana. Eu vou querer no meio de semana beber e comer com os ímpios, dando risada, e historinha, e forma de falar, e forma de comer, e forma de se comportar, mas domingo eu vou para a igreja, não tem problema. Aí eu me sinto um pouquinho mal, dou uma balançada e está tudo certo. Irmãos, é por isso que muitas vezes a gente chega no culto e está pesado demais. Não é o culto, não é a igreja, não é o louvor, é porque nós estamos carregando um corpo de uma morte a semana toda. A gente falou demais com quem não devia, a gente ouviu demais quem não devia, a gente compartilhou da nossa vida demais com quem não precisava, e ouviu da vida dos outros que não precisávamos ouvir. A gente ficou na internet tempo demais, a gente assistiu jornal demais, a gente recebeu notícia demais, e sabe o que a gente se fez? A gente se alimentou desse corpo morto, a gente bebeu desse sangue podre. É uma ceia maligna, semana após semana. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não pode! Porque senão em todo tempo você vai ser trazido à memória aquilo que você não gostaria que fosse trazido mais. De coisas que você falava que hoje você não fala mais. De coisas que você participava que não participa mais, do que você bebia ou comia que você não bebia ou não comia mais, mas agora está sendo instruído a você, sendo oferecido a você, sendo dado a você, e você começa a se sentir mal, porque a roda dos escarnecedores é grande, e parece que aquilo que eles estão praticando é tão forte, e se você não participar junto com eles, se você não entrar na roda, se você não entrar na conversa, se você não contar a mesma história, dá a impressão que você está errado. Ei, eu quero te alertar, você continua certo, não falando, não fazendo, não comendo, não bebendo, não participando dessa mesa. Nós precisamos entender, porque no capítulo 11 o apóstolo Paulo vai dizer algo para nós muito interessante sobre a Santa Ceia. Ele fecha no verso 28, dando a instrução sobre a Santa Ceia. Ele vai dizer o seguinte: examine-se. Examinar, o que significa examinar? Examinar significa coloque em ordem teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes. Examine-se para quê? Examine-se para colocar em ordem todas as coisas. E eu tenho falado para vocês aqui que o nosso Deus, Ele é o nosso Éden, Ele é a nossa própria ordem. Quando eu estou em Deus, irmãos, Ele conserta todas as coisas, Ele apruma todos os pensamentos, os sentimentos, Ele coloca os meus pensamentos, sentimentos e atitudes em ordem, porque senão eu vou ficar com o pensamento dobre dentro da igreja. Eu me contaminei no meio de semana, mas eu venho para o culto. Já é um milagre, porque muitos nem vêm. Mas quando vem tão contaminado, vem tão sujo, vem com o corpo por tanto tempo agarrado, que se sente mal e não se sente digno de entrar na casa de Deus. E quando entra, não se sente digno de cantar. Quando canta, não se sente digno de orar. Quando ora, parece que Deus não ouve. Quem está entendendo? Porque está agarrado com o corpo do pecado em todo o tempo. E nós precisamos decidir, irmãos. Eu não posso aceitar uma vida bagunçada.
Eu não posso aceitar uma mente bagunçada. Ei, crente, vamos dizer junto, diga: eu não posso aceitar uma mente bagunçada, uma vida bagunçada. Irmãos, mente bagunçada arrebenta com a vida, com o casamento, com as finanças, com tudo. Eu falo, a gente tem filho, né? A gente fala para os filhos em casa: arruma o quarto, arruma essa bancada, arruma a cama, tira o tênis do meio do caminho. Por que a gente fala isso? Além da casa ficar arrumada, a gente está dizendo para eles: não seja alguém bagunçado, porque a tua bagunça interna começa a se demonstrar externamente. Casa bagunçada é interior dos donos da casa bagunçada. Carro bagunçado é o interior do dono do carro bagunçado. Por quê? Porque tem muitos pensamentos, mas não coloca ele em ordem. Não coloque em ordem: essa semana eu vou orar, e ora. Essa semana eu vou jejuar, e jejua. Mas não, fica com pensamento, vários pensamentos, e muitas vezes é influenciado pelas rodas que frequenta. E eu sei que tem roda que a gente não tem como fugir. Tem roda de escárnio que a gente não tem como fugir. Como assim, pastor? Você trabalha com pessoas, em ambientes, em setores, mas você pode ser o melhor daquele ambiente. Você não precisa se contaminar com o ambiente, mas você pode contaminar o ambiente com a bênção. O ambiente com a bênção da pessoa que você é. Eu tenho aprendido algo com Deus: a ordem é o ambiente do milagre. Diga comigo: a ordem é o ambiente para o milagre. Quando, irmãos, a gente decide colocar a mente em ordem, não deixar ela dobre, quando a gente decide manter em ordem as coisas ao nosso redor, Deus começa a derramar milagre sobre nós. Por quê? Porque a ordem é o ambiente para o milagre. Eu queria uma coisa melhor dentro da minha casa. Coloque em ordem o que você tem, Deus vai me dar coisa nova. Eu queria um sofá melhor. Coloque em ordem o que você tem. Arrume. Coloca um bom tecido em cima, ajeite. Coloca umas almofadinhas ali. Deixa o ambiente em ordem, mais bonito. É dizendo para o mundo físico e para o mundo espiritual: o meu pensamento não está duplicado. Eu sei o que eu quero. Eu quero melhor aqui dentro da minha casa. Então eu vou organizar o que eu já tenho. Quem está entendendo? Vamos colocar de pé. Repita comigo mais uma vez: a ordem é o ambiente do meu milagre. Irmãos, todo milagre floresce em ambientes preparados. Todo milagre floresce em ambientes que foram preparados para o milagre. Para vir para o culto, irmãos, nós precisamos preparar esse ambiente aqui, ó. Não dá para sair de casa de qualquer jeito. Não dá para ter uma semana de qualquer jeito e vir para o culto de qualquer jeito. Tem que preparar o ambiente. E eu já ensinei vocês semana retrasada: o ambiente que Deus gosta de habitar sou eu e você. Ele é o nosso Éden, Ele é a nossa ordem. Ele coloca o nosso jardim em ordem para florescer. Prepare ele. Pode o que tem que podar no jardim. O jardim precisa de poda. Esse jardim fala da minha alma, da sua alma. Pode o jardim, tire aquilo que está em excesso, porque poda gera crescimento, poda gera frutificação. Toda vez que eu e você podamos a nossa alma através da palavra, eu olho para a palavra e a palavra vem sobre mim. Eu digo: Deus, pode cortar, pode penetrar junto em medula com a tua palavra, pode vir com a espada do teu Espírito Santo e cortar, podar aquilo que está em excesso, porque a árvore que é podada cresce, planta que é podada cresce, dá fruto, multiplica. Coloca o jardim em ordem, irmãos. Prepara o jardim, prepara o ambiente para o milagre. Deus quer derramar das águas do trono dele sobre nós, como o jardim de Deus. Mas, irmãos, ninguém tem prazer em regar jardim sujo.
Ninguém tem prazer em regar um jardim que está com as folhas toda murcha, caído, despendido ali, quebrado. Não, irmão. Você primeiro precisa podar, você primeiro precisa limpar, você primeiro precisa organizar, colocar os jarros, os vasos nos ambientes corretos, as plantas, você precisa limpar os pés, você precisa podar. Para quê? Porque quando você passeia pelo jardim, você tem prazer em estar no jardim. É gostoso estar no jardim. Quem gosta do jardim botânico aqui? Todo mundo vê Curitiba, né? Nem sabe que é desse tamanho, né? As pessoas acham que é algo gigantesco. O ambiente da estufa é pequeno, mas o ambiente do jardim é todo organizado, limpo, bonito, tanto para quem vê de perto, quanto para quem sobrevoa a cidade. Porque ambientes organizados dá prazer de estar. Ambientes organizados dá prazer de estar ali. Dá prazer de semear em lugar organizado. Dá prazer em estar com pessoas que são organizadas. Na mente organizada, não tem ânimo dobre como onda do mar. E aí, como é que você está? Estou cheio do Espírito Santo. 2 dias depois, aí como é que você está? Não sei, né? Sabe como que é, né? A luta é grande, né? Sabe como que é, né, pastor? Passei uma luta, eu também. Pessoa de ânimo dobre, hoje está, amanhã não está. Pensamentos duplicados, por quê? Porque se deixou ser ouvido ou ouvir demais em rodas que escarnecem. O Senhor está dizendo para nós: ei, ou você decide sentar na minha mesa e comer de mim, ou sentar na mesa dos demônios. Você não pode sentar nas duas mesas ao mesmo tempo, porque uma só vai te alimentar. Uma só, na verdade, está te alimentando. Ou você decide comer da mesa do Senhor e comer com Ele, ou você vai querer comer da mesa dos demônios, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios aqui. Ele continua dizendo, ele fecha o texto para nós, do verso 10 que nós estamos lendo. No verso 23 ele diz: todas as coisas me são lícitas. Ele está dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Mas olha o que ele diz ainda: mas nem todas as coisas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É o apóstolo Paulo ministrando a mim e a você nessa noite, irmãos. Você pode fazer o que você quiser, não é o pastor que te proíbe. Até o que a Bíblia está nos orientando, se você quiser fazer contra o que ela está dizendo, ela mesmo te permite fazer. Mas ela está dizendo para você: não convém. E ela continua dizendo e fecha o texto dizendo para nós: isso não te edifica, não te constrói, não te faz crescer. Edificar está falando de construir. 1º andar, 2º andar, 3º andar, 4º andar, 5º andar. Deus quer edificar a tua fé com a mesa dele. Deus quer edificar a tua casa com a mesa dele. Deus quer edificar a tua mente com a palavra dele. Sabe o que Jesus está dizendo para nós essa noite? Saia do caminho daqueles que te detêm com malignidade. Saia da roda de quem escarnece o meu nome. Não se assente na mesa de quem não come e não bebe de mim. Seja você boca de Deus nos ambientes onde você está, começando pela mesa da tua casa. Faça da mesa da tua casa um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de honra, que as pessoas tenham prazer em se assentar na mesa com você, porque sabe que você é um homem de Deus, sabe que você é uma mulher de Deus, sabe que a comida na mesa da tua casa é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente onde o evangelho é ali comungado, onde você come do alimento físico, mas come também do alimento espiritual. Faça da mesa da tua casa uma mesa de Deus. Não faça da tua casa uma mesa, na mesa da tua casa uma mesa onde os demônios se assentam, com palavrões, palavras torpes, com gritaria, com desonra. Não deixa Satanás fazer da tua mesa a mesa dele. Não deixa os teus jantares, o teu almoço, o teu café, o teu lanche com a tua família virar uma mesa onde demônios se alimentam de vocês. E muitas vezes nós se alimentamos das palavras dos demônios. É tempo de pedir para Jesus sentar na mesa da nossa casa. E não importa se estamos com a mesa cheia ou se estamos sozinhos. Peça para Jesus. Peça para
para Jesus se assentar com você. Vai lá, puxa a cadeira. Dê um de louco, de maluco pro mundo. Puxa a cadeira e peça para Jesus: Jesus, se assenta na mesa da minha casa comigo. Essa mesa é sua. Eu sou teu. Eu sou o teu jardim e o Senhor é o meu Éden. Coloca tudo em ordem, Senhor. Coloca em ordem meus pensamentos. Não me deixa ser um homem de ânimo dobre, uma mulher de ânimo dobre. Não me deixa ficar pensando uma coisa outra, dividindo meus pensamentos entre o Senhor e o mundo, entre o céu e o inferno. Não, irmãos. Chegou o tempo de preparar os ambientes para que os milagres aconteçam. Diga: eu sou esse ambiente. Diga: em nome de Jesus, eu coloco meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades em ordem. Em nome de Jesus, eu declaro: a minha mente está cativa à cruz de Cristo. Jesus, leva hoje os meus pensamentos totalmente cativo à vontade do Senhor. Eu preparo o meu jardim para que o Senhor derrame das águas do Senhor. Pode regar a minha vida, pode regar a minha casa, pode regar a minha família com as águas da sua palavra. Eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper. Em nome de Jesus, eu me coloco à disposição do Senhor para receber mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, Senhor, mais na minha vida, mais na minha casa, mais na minha família. Comece a orar ao Espírito Santo. Comece a colocar a tua vida em ordem agora diante do Senhor. Comece a pedir perdão ao Senhor se nesses dias, porventura, você se corrompeu em alguma roda, se você se assentou em alguma mesa, se você foi retido em algum caminho, se você se deixou levar por algum pensamento, se nesses últimos dias da sua vida, Satanás, de alguma maneira, conseguiu corromper a tua mente contra o reino de Deus, conseguiu corromper o teu coração contra a casa de Deus. Repreenda isso hoje. Entrega isso aos pés da cruz e diga: Jesus, eu quero ser teu por completo. Jesus, eu quero ser teu por completo. Eu sou o teu ambiente. Eu sou importante para o Senhor. Eu não quero ter uma mente pobre. Eu não quero ter dois pensamentos. Eu não quero ter uma vontade enfraquecida no Senhor. Eu quero estar a teus pés. Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero glorificar ao Senhor. Eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. E queremos servir com ordem. Queremos servir com decência. Queremos servir com honra. Queremos servir com alegria. Queremos servir com amor. Queremos servir com gratidão. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Miserável homem que sou, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus eu dou, por Jesus Cristo que me liberta, por Jesus Cristo que me livra desta morte, por Jesus Cristo que me livra do pecado, por Jesus Cristo que tira tudo aquilo que nos enfraquece, que tira tudo aquilo que nos empobrece, que tira tudo aquilo que nos arranca da presença dele. Senhor, tu és o autor e o consumador da nossa fé. Vem todo o lugar de autoridade. Arranca hoje, Senhor. Arranca hoje o corpo dessa morte do pecado de mim. Arranca da minha mente. Arranca do meu coração. Arranca do meu posicionamento. Arranca das minhas atitudes. Adore ao Senhor. Ore. E peça a Ele: Senhor, tira de mim. Arranca de mim as vontades erradas. Arranca de mim os pensamentos errados. Adore. Se você precisa sair do teu lugar por algum motivo e vir aqui à frente e dizer a Jesus como um ato de fé: Senhor, eu entrego tudo a teus pés.
nossa cabeça com óleo. Vem fazer o nosso cálice transbordar, Senhor. Vem, Jesus. Vem hoje. Faz tudo novo de novo, Senhor. Faz tudo novo de novo, Senhor. Faz tudo novo de novo, Senhor. Faz tudo novo de novo. Hoje, Espírito Santo, quebra esse jugo. Tira esse fardo. Tira esses presos. Esse corpo dessa morte. Arranca hoje, Jesus. O Senhor pode. O Senhor quer. O Senhor faz. Estamos aqui preparando o jardim para o Senhor. Vem fazer. Vem colocar tudo em ordem. Vem colocar tudo em ordem, Senhor. Vem colocar tudo em ordem. 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 Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que faz. Tudo novo de novo. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que perdoa. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que redime. Tu és o Deus que nos atrai para a tua bênção. Tu és o Deus que se assenta conosco. Tu és o Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o nosso papaizinho querido. Tu és o nosso paizinho amado. O Deus que sara. O Deus que cura. O Deus que restaura. O Deus que perdoa. Tu és o Deus que faz tudo novo de novo. Tu és o Deus que nos coloca sentado na mesa junto com o Senhor. Ele tem uma mesa preparada para mim e para você. Ele tem uma mesa preparada para mim e para você. Ele tem ciúmes de nós. Ele não aceita que venhamos sentar em nenhuma outra mesa que não seja a mesa dele e com ele. Ele quer que venhamos se assentar na mesa com ele. Ele quer que nós venhamos se assentar com ele. Comer com ele. Beber com ele. Ele está batendo a nossa porta. Ele está batendo a nossa porta. Se você abrir a porta, se você abrir a porta, ele vai entrar. Ele vai entrar. Ele vai se assentar à mesa com você. E ele vai ceiar com você. E você com ele. Abre a porta. Abre a porta da tua mente. Abre a porta do teu coração. E deixa Jesus entrar. Deixa ele se assentar à mesa. Prepare ela. Prepare a mesa. Prepare a casa. Ajeite todas as coisas. Ele bate a porta. Abre a porta. Deixa ele entrar. Deixa ele assentar-se com você. Deixa ele assentar-se na sua mesa. Deixa ele tomar posse da mesa. Deixa ele comandar todas as coisas. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que sara. As mesas do Senhor elas curam. As mesas do Senhor elas libertam. As mesas do Senhor elas edificam. Ele quer que se assentemos com ele. Ouvimos da palavra dele. Comemos com ele. Bebemos com ele. Chega de rodas do mundo. Mesas do mundo. Chega de mesas de demônios. Chega de ira. Chega de ódio. Chega de rancor. Chega de falta de perdão. É tempo de voltar a sentar-se à mesa. É tempo de voltar a sentar às mesas com as pessoas ao qual precisamos liberar perdão. Que Deus prepare as mesas para nós. Que Deus prepare as mesas para nós. Liberarmos o nosso coração e sermos livres, curados, libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Diga alto comigo, diga: Jesus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara, Senhor, uma mesa para curar, uma mesa para libertar, uma mesa para perdoar e ser perdoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar mais um pouquinho. Levante suas mãos aos céus. Tem perdão de Deus, tem cura de Deus, tem mesa do Senhor preparada aqui. Oh, aleluia. Harabassoro, harabarabarabass.
sobre o teu coração. Peça para Jesus entrar. Mas, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta. Eu abro, Senhor, eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta da minha mente. Pode morar. Pode se aceitar. Vem comer comigo, Senhor. Eu estou organizando todas as coisas no Senhor. É em Ti que eu posso organizar. É em Ti que eu consigo organizar, Senhor. Jesus. Bem-aventurado o homem. Feliz é o homem que não se deixa escarnecer, não chega em rodas de quem escarnece, não para no meio do caminho de quem fala que não precisa, não dá lado na sua mente e no seu coração para coisas do mundo. Irmão, chegou o tempo de deixar verdadeiramente o Senhor ser o dono da nossa mentalidade, o dono dos nossos desejos e das nossas vontades. Amar a Jesus acima das coisas, dos objetos, do dinheiro, de tudo, de tudo, de tudo. Não se deixe corromper. Tem muita coisa que quer nos corromper. Você quer ver uma coisa que é muito legal e quer nos corromper nesses dias? A Copa do Mundo. Quer nos corromper. E vai lutar para nos corromper. Por quê? Vai ter jogo do Brasil no domingo. Na hora do culto. Vai lutar contra a tua mente. Vai lutar contra o teu coração. Você vai ter que decidir. Eu gosto da seleção brasileira, eu gosto do futebol, eu gosto do Brasil. Mas eu vou ter que decidir. Ou eu venho pregar para você ou eu fico em casa. E a questão é, será que eu vou ter que vir porque eu sou pastor? Mas diante de Deus não existe o pastor. Existe o aprisco, onde as ovelhas estão aqui. Eu sou ovelha desse sumo pastor. É uma coisa boa, é uma coisa simples, que tenta nos corromper. Pastor, está errada a Copa? A Copa é do mundo, né, pastor? É verdade, nós somos de Jesus. Não é o problema a Copa. O problema é se nós fazemos dela um ídolo. Se você está com o pensamento, eu vou para o encontro, acho que não, porque vai ser a final da Copa do Mundo. Vai chegar um final, mas não é do mundo, não é da Copa do Mundo, é o fim do mundo, que aqueles que não se venderam para a Copa serão arrebatados primeiro. Nós não podemos deixar a nossa mente dividida, irmãos. Estou falando uma coisa muito tola e é o que está no momento. Vocês entendem o que eu estou falando? É gostoso, tenha comunhão, faça em família mesmo, faça um churrasquinho, faça uns petiscos, chame pessoas da igreja para estar na tua casa, ou vai na casa do irmão, faça comunhão, não tem problema nenhum, não tenho nada contra isso. Só não deixa a tua mente corrompida por causa disso. Porque tudo que o diabo quer é amarrar algo em você.
E você ter o estereótipo daquilo que está amarrado em você. O iracundo, o viciado, o chato, o isso, o idólatra, o mentiroso. Tudo que o diabo quer, amarrar um corpo de pecado em nós. Não se deixe amarrar. Graças a Deus por Jesus Cristo, disse Paulo. E eu também dou graças a Deus por ele. Amém, irmãos? Vamos para casa, debaixo da bênção. Temos aniversariantes aqui hoje, até cadê o Alisson? O Alisson está lá, o nosso segurança. Está fazendo aniversário 18, né? 18. Pode vir para frente, Alisson, para nós comemorar os 18, mais sei lá quantos 8. Tem, não tem mais tantos 8 também, né? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Além do Alisson, está fazendo hoje, né, Alisson? Exatamente hoje. Eita glória. Tem mais alguém que está de aniversário aí? Fez aniversário de segunda para cá? Glória a Deus. O Exas é amanhã. O Exas é amanhã o aniversário dele. Nós vamos comemorar só no outro culto. Entendeu? O dele é no outro domingo, né? E conta de segunda até o domingo. Aí o Alisson é hoje, né, Alisson? Então está na legalidade. Amém? Glória a Deus. Então, tem a terça. Então, o segundo dia, então. Tá doido para querer um bolo. Vai levar. Levou o bolo agora. Já levou o bolo. Glória a Deus, gente. Vamos, antes de dar a bênção apostólica, vamos orar pela vida do Alisson. Vamos decretar. E quando terminar a oração, vocês entram com parabéns agora, beleza? Venha mais para frente aqui, Alisson. Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos como igreja a vida do Alisson. Abençoamos a saúde física dele, emocional e espiritual. Declaro sobre a vida do teu filho a cura de tudo aquilo, Senhor, que tentou entristecer ele nesses dias. Que caia por terra em nome de Jesus. Porque nós declaramos nessa data de aniversário hoje a cura transformadora no físico e nas emoções do seu filho. Nós te abençoamos como igreja, Alisson. E comemoramos aqui contigo a tua vida, o teu aniversário. Que as bênçãos do Senhor recaia sobre ti e que você tenha dias de vitória e de milagres em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade sobre cada lar, sobre cada família aqui. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Não esqueça do nosso lanche, está cheirando gostoso aí, né, na cozinha, hein? Vai lá, adquire teu lanche para levar para casa. O que temos hoje aí? Risoto. Vai lá, irmão. Vai lá e fica rindo depois.